É verdade? Está faltando oxigênio ou vai faltar oxigênio, ô, Rogerão? Olha, será essa possibilidade de faltar oxigênio sim, mas as medidas estão sendo tomadas. Havia inclusive uma denúncia na ONU que poderia faltar agora sim, por volta de 13h30, início da tarde desta terça-feira. Aqui ao meu lado direito está o senhor Agostinho Azevedo, que é o diretor aqui da unidade, da UPA de Macaíba, aqui o doutor Dauri Filho, que vai ser o diretor clínico, o diretor médico aqui da unidade. A gente vai conversar inicialmente com o diretor da UPA de Macaíba. Há risco de falta de oxigênio aqui? Senhor Agostinho, muito boa tarde. Boa tarde. Há o risco, sim, não só de Macaíba, mas toda a área metropolitana, como já tem sido noticiado. A gente hoje tem uma dificuldade no fabricante, tão grande tem sido a demanda para oxigênio. A gente tem tomado todas as medidas desde o último final de semana, para que no caso específico de Macaíba, esse oxigênio não falte. Nesse momento, a gente tem uma reserva técnica, estamos aguardando a chegada de abastecimento, mas o nosso abastecimento do fornecedor deve estar chegando agora no início da noite de hoje. Mas a dificuldade ela é real e atinge todos os municípios da área metropolitana e também do estado do Rio Grande do Norte. O senhor tem pacientes Covid hoje aqui? Não, hoje, dos pacientes mais graves Covid, desde ontem a gente preventivamente, tendo em vista a questão da limitação do oxigênio, a gente, em parceria com a Central de Regulação do Estado, com o Hospital Regional de Macaíba, a gente tratou de transferir esses pacientes que demandavam uma quantidade de oxigênio maior. Agora é certo chegar oxigênio noite, madrugada, de hoje para amanhã? O nosso fornecedor já informou que os carros já estão em Recife, que é onde esses são abastecidos, e está chegando no início da noite. Até lá a gente já tem uma reserva para garantir até a chegada desse abastecimento. Olha, agora há pouco, antes de conversar com o doutor Dauri, que é o médico, né, especialista também na área, a nota da prefeitura diz que os fornecedores estão com dificuldades de entregar o produto, como o senhor colocou agora há pouco, o senhor Agostinho, o oxigênio, diz que há 110 libras, dá até 4 ou 5 horas da tarde de hoje, mas diz também a nota da Prefeitura de Macaíba que até o início da noite deve estar chegando, o fornecedor deve conseguir mais alguns cilindros. A UPA de Macaíba está no limite de pacientes e de oxigênio, segundo a própria nota da Prefeitura. Doutor Dauri, que tem pacientes que não Covid também, com problemas respiratórios, que precisam desse oxigênio. Então daí a importância, né? Boa tarde. Boa tarde. Essa é a importância da UPA, né, precisar dessa quantidade de oxigênio. Como o colega falou, não é só um problema nosso aqui da UPA, como de todo o estado, na verdade de todo o Brasil, né, essa falta de oxigênio. E sem falar dos pacientes de Covid, nós temos pacientes normais aqui que a gente chama, né, os pacientes que precisam de oxigênio, pacientes que estão entubados, mas que não são de Covid, mas estão entubados, precisam de oxigênio tanto quanto. Paciente com DPOC, paciente com pneumonias, né? Então, e outras doenças também que precisam ser entubados, precisa de oxigênio. Nosso fornecedor já está limitado, nós já ligamos para Recife, nós já temos caminhões lá, que não é do nosso fornecedor, mas a gente já conseguiu com outros, né, com parceria com outros colegas, e eles prometeram que um caminhão de Recife já estava abastecido e estaria vindo para Natal, chegaria à noite, provavelmente noite para madrugada, com certeza a gente já deve estar com estoque de oxigênio, se não por completo, mas já bastante abastecido. Até lá, a condição de suspender o atendimento ou continua? Olha, é complicado porque assim, a gente não sabe a quantidade de pessoas que está vindo aqui com a quantidade de oxigênio. Depende da demanda. Depende da demanda, né? A gente não pode prever o que vai acontecer. É uma UPA, uma unidade que tem bastante pacientes, né? Pacientes graves, pacientes que, como a gente falou, repetindo, não só precisam de oxigênio os de Covid, né? Mas os pacientes também com outras comorbidades precisam do oxigênio. Mas assim, o ideal seria a gente não fechar, mas tentar dar uma diminuída na quantidade de pacientes, porque esses pacientes mais graves que demandam uma atenção maior. Agora, com relação a 110 libras, tecnicamente falando, o senhor é médico, é uma quantidade razoável? É uma quantidade razoável, mas é como a gente fala, tem pacientes que precisam de uma demanda maior de oxigênio, né? Então tem pacientes também que a gente pode diminuir a quantidade de oxigênio, e aí a gente vai fazendo um jogo até dar certo. Muito obrigado, doutor Dauri. Quero fechar aqui com o senhor Agostinho Azevedo, que é o diretor aqui da UPA Macaíba, perguntando o seguinte para a gente fechar: vocês vão ficar nessa batalha, nessa luta,
Mas se não conseguir, seu Agostinho, Se não como é que fica? conseguir, a gente vai tomar as decisões que é, infelizmente, fazer o que qualquer uma outra autoridade estaria fazendo, fechando momentaneamente as atividades. Estamos fazendo tudo para que isso não aconteça. Mas se for acontecer, a gente vai tomar as medidas cabíveis para que preserve, inclusive, a vida de quem está já em assistência dentro da nossa unidade. E daqueles que, porventura, chegarem aqui também não correr o risco de precisando de oxigênio, não ter esse insumo aqui tão vital para a vida humana. Eu falei que era a última pergunta, mas tem a última agora. Agora, não teve como saber ou monitorar ou ver a questão do estoque, como é que está o oxigênio. Eu sei que a demanda ela é incerta, hoje tem menos, amanhã tem mais gente ainda, a gente não sabe disso, mas não teve como se precaver disso, não? Não, a gente, como eu lhe falei, é uma questão de fabricante. A gente tem sempre uma regularidade e uma quantidade que, em média, dá para o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Quando alguém que fabrica um insumo diz que não tem, a gente fica sem saber que não tem. Infelizmente, isso é uma questão, como eu disse, está sistêmica hoje dentro do nosso território, dentro do Rio Grande do Norte e também, como o doutor Dauri falou, dentro do país. Muito obrigado, senhor Agostinho Azevedo, que é o diretor aqui da UPA, doutor Dauri Filho, que é o diretor clínico. Então a situação é essa: vamos aguardar que chegue esse oxigênio, já tem 110 libras, a gente não sabe como é que vai ser a demanda, espero que não seja tão intensa e que não haja necessidade da UPA de Macaíba ter que suspender os atendimentos por falta de oxigênio. Uma crise, inclusive, viu, Ciro, que vai se estender por todo o país, você vai ver em nível nacional como isso vai rolar, essa questão do oxigênio que está acontecendo também aqui em Natal, região metropolitana. Voltamos com você. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rogério. Tomara que não aconteça, tomara que não falte